Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui para transmitir ao teu coração a palavra de Deus. Amém? E o nosso assunto hoje é crer. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro princípio de alguém que quer chegar ao batismo. Nós estamos aí com uma série de vídeos sobre o batismo. E eu falei sobre um primeiro tema em um vídeo anterior sobre ouvir. E hoje nós vamos falar sobre crer. No que você crê? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O nosso texto hoje ele está no capítulo 11 da carta aos Hebreus e o verso de número 6. Hebreus 11, o verso de número 6, que vai nos dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aquele que buscam. Amém? Eu li aqui na tradução da NVI, eu estou com uma outra tradução aqui e eu vou ler para você que diz assim, é uma Thompson, tá? Ela diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Um pouquinho diferente a tradução, mas é a mesma coisa, o mesmo contexto. Queridos, hoje eu preparei um material muito especial sobre crer, né? E quando nós falamos sobre crer, e vem aquele pensamento, mas crer em que, afinal de contas? Em que eu acredito? Em que você acredita? É isso que nós vamos focar um pouquinho hoje, e eu quero que você acompanhe comigo todo esse trabalho que eu faço com muito carinho, querido, querida. Eu faço com muito carinho para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, para que a tua vida seja abençoada, para que a tua vida seja restaurada. E hoje nós vamos falar desse assunto que para mim é o segundo princípio quando alguém ingressa na fé cristã, né? Mas crer em quê? A palavra crer é a ação de acreditar, confiar, de ter esperança, ser otimista em relação a alguma coisa ou alguém. Então, crer é a ação de acreditar, é eu ter confiança. E nós vamos trabalhar um pouquinho dentro deste texto a respeito de crer. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, creio no Espírito Santo. E você? No que você crê? Acompanhe comigo. Olha, o nosso primeiro tópico de hoje, eu peço que você fique bem atento aí com a tua Bíblia na mão. Irmão, eu tenho só a Bíblia católica. Ótimo, pode acompanhar também, fique à vontade. Nosso primeiro tópico, nós vamos falar de garantia, né? Jesus nos dá essa garantia, nos assegura, né? E aí, João, capítulo 5, Evangelho segundo João, capítulo 5 e o verso de número 24. João, capítulo 5 e o verso de número 24, o Senhor vai nos dizer assim, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Diz a NVI, a Nova Versão Internacional. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus ele nos dá uma garantia. Quando vou dar um exemplo aqui para que você entenda, quando nós arrumamos um trabalho, por exemplo, e aí nós fazemos vamos fazer a entrevista, por exemplo, e o dono da empresa nos assegura algumas coisas, nos dá algumas garantias que faça com que aquela proposta de emprego ela seja boa, plausível naquele momento, porque ele te dá algumas garantias, alguns benefícios, né? Então, quando se dá alguma garantia, aquilo nos traz mais segurança, no caso da vaga de emprego. Agora Jesus, ele vem dizendo para mim e para você, eu lhes asseguro
Isso é verdadeiro, isso é verdade, isso tem garantia que aquele que ouve a minha palavra, olha eu voltando lá no ouvir do primeiro vídeo. Se você não viu, veja, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Acho que é por aqui, os cards, né? E você vai poder assistir aí sobre esse ouvir a palavra de Deus, tá bom? Ele diz que aquele que ouviu, aquele que crê, aquele que ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ou seja, uma vez que eu ouço a palavra e eu creio, eu não serei condenado, porque eu já passei da morte para a vida. Ah, irmão, mas que morte é essa? Que vida é essa? Vida eterna. Nós estamos aqui somente de passagem, como você pode, né? Você sabe disso. Estamos aqui só de passagem. Então nós passamos dessa morte para uma vida eterna. Quando nós cremos, ouvimos a palavra e cremos nela, nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Amém? Tudo bem até aqui? O nosso segundo tópico, ou a nossa segunda parte, vai nos falar de filho unigênito. Olha, João 3,16, um texto muito conhecido, eu creio que você conhece muito bem o texto, que Deus diz assim, ó, todo cristão acho que conhece, né, esse verso até de cabeça, né, de cor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito, filho único. Quando Deus está dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, olha que coisa maravilhosa para as nossas vidas. O unigênito, o filho único, para que todo aquele que nele crê, olha, crer de novo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É necessário crer em Jesus. É necessário ouvir. É necessário crer. Ah, eu creio hoje, amanhã eu já não creio mais. Eu acredito hoje, amanhã eu já não acredito mais. Então você precisa crer que Ele enviou o seu Filho unigênito, único, para alcançar a tua vida. Para alcançar a minha vida. Alguém que desprezível, né, como era a minha vida, alguém olhava e falava, e você nem o Zé do Garfo quer mais. Mas Jesus diz, por você eu morri na cruz. Mas um filho unigênito que Ele envia para morrer na cruz por mim e por você. Amém? Vida eterna, novamente Ele dizendo aqui, ó. Nessa terceira parte, no terceiro tópico, nós vamos falar um pouquinho também sobre confissão. Por que eu estou seguindo esse passo a passo aqui? Para você entender um pouco sobre esse crer, sobre esse ouvir e esse crer, que a Bíblia sempre nos fala, né? Os pregadores falam muito sobre ouvir e crer para a gente chegar até acreditar em Jesus e chegar até o batismo. Eu estou fazendo todo esse passo a passo para você entender como que é chegar lá no batismo, você já saber o que significa para você o batismo. Então esse nosso segundo tópico, terceiro, perdão, ele vai dizer sobre confissão. Romanos 10, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim, ó, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que palavra forte, eu gosto muito desse texto. Esse texto eu uso muito quando nós vamos fazer evangelismo e eu costumo usar muito esse texto de Romanos, que nos fala fortemente sobre confissões. Nós costumamos falar muitas coisas e confessar é uma das partes mais difíceis da gente falar. Quando nós vamos confessar algo, sei lá, confessar que errei, por exemplo, é algo difícil. Em um julgamento, né? Em um julgamento, quando se julga um condenado, dificilmente uma pessoa que é acusada,
ela própria faz uma confissão com a sua própria boca, que ele é o culpado, né? Geralmente confessa, mas dizendo que não é o culpado. Porém, Paulo usa esse texto para dizer, que se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é necessário ouvir, é necessário crer no coração e é necessário confessar. Por que muitas das vezes o pastor chama alguém lá e é preciso ele fazer uma confissão que ele está aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador? Porque naquele momento ele ouviu, ele creu e com a sua boca ele confessou que Jesus é o Salvador. E quantas das vezes nós não protelamos em fazer isso? Né? Vem o desejo de aceitar o Senhor Jesus, vem aquele desejo, nós ouvimos a palavra, cremos, mas não fazemos essa confissão. Irmão, eu consigo fazer uma confissão da minha casa ouvindo uma mensagem? Consegue. Você dentro do seu lar, se você crer, se você assimilar a palavra, entender que Jesus é o Salvador, você pode fazer a confissão dentro da sua casa e ser uma serva, um servo de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Quarto tópico do nosso estudo aqui sobre crer. Arrependimento. Eita Jesus. Arrependimento. Marcos, capítulo 1, verso de número 15, diz assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Eita Jesus, que palavra forte. Arrependimento. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Arrepender-se. Tem tantas coisas em nossas vidas que nós nos arrependemos, né? Se você for fazer uma busca aí na tua memória, você vai ver que tem tantas coisas que você se arrepende de ter feito. Muitas das vezes a gente se arrepende de coisas que a gente não devia ter feito, coisas que a gente devia ter feito e não fizemos. E a nossa vida ela é repleta de momentos de arrependimento. Marcos escreve, o tempo é chegado, dizia ele, né? O reino de Deus está próximo. Então arrependa-se. Creia nas boas novas. Creia no Evangelho. Creia na notícia boa. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que Jesus é o Salvador. A notícia boa, o Evangelho, é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E é preciso fazer o quê? É preciso me arrepender. De que, irmão, eu preciso me arrepender? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, do meu caminho tortuoso. Eu preciso me arrepender da mentira. Eu preciso me arrepender da prostituição, do pecado, do alcoolismo, das drogas. Eu preciso me arrepender de coisas que não agradam a Deus. E é tão difícil, irmãos, quando nós precisamos deixar as coisas do mundo para trás e seguir uma nova vida com Cristo. Irmão, eu quero ser crente, mas eu continuo mentindo, eu continuo tendo 2 mulheres, eu continuo tendo 2 maridos. Então, você não é de Cristo. Quem é de Cristo tem arrependimento, tem mudança, tem transformação. É assim que acontece com todas as pessoas que seguem a Deus. Nós vamos observar um homem chamado Levi, estava na coletoria, Jesus passou e disse, segue-me, e ele seguiu, e a sua vida foi transformada. Então, quando eu me arrependo de algo, quando eu me arrependo dos meus atos, e eu creio, eu acredito nas boas novas, a minha vida, ela tende a mudar. Irmão, mas eu conheço tanto crente que é um crente mentiroso, crente mal pagador, crente isso, crente aquilo. Tem todas as esferas da sociedade, tem. Porém, o crente transformado em Cristo Jesus, o cristão, servo, eu costumo dizer que um discípulo ele é um servo, e isso é uma verdade bíblica, demonstra arrependimento, demonstra mudança de caráter, mudança de rota.
Eu estou indo nessa direção, mas eu quero ir para essa aqui, que eu acho que essa é o caminho certo. E é assim que nós devemos fazer. Seguir a Jesus. Naquele momento, o Levi, que se tornou o Mateus um pouco mais à frente, ele não foi atrás de Jesus, porque Jesus falou, olha, Levi, larga isso aí, me segue, aqui você vai ganhar mais dinheiro, aqui você vai ter casa, aqui você vai ter carro, aqui você vai ter uma vida regada de muitas coisas boas que você não tem. Não, Jesus simplesmente disse, olha, me segue. O Senhor fala para Pedro, Pedro, agora tu não é mais pescador de peixe, tu agora vai ser pescador de homem. Qual foi a garantia que Jesus naquele momento falou para Pedro? E Pedro simplesmente seguiu Jesus e se torna um dos homens, um dos grandes pregadores do Evangelho, que até hoje nós falamos dele. Então, esse arrepender-se e crer nas boas novas. Isso é algo especial nas nossas vidas. Caso de se pensar, como que eu estou vivendo essa minha vida de arrependimento após conhecer o Evangelho? Irmão, eu tenho medo de... Essa semana uma irmã comentou comigo que uma conhecida dela diz assim, eu tenho medo de ser crente e ficar fazendo as coisas erradas que eu vejo muito crente fazer. Aí eu falei, meu Deus, como que as pessoas podem pensar assim? E tem muitas pessoas que pensam assim. Se você se arrepender de verdade, você não vai fazer como eles fazem, você vai ser diferente, você vai ser uma pessoa transformada totalmente. E vai fazer diferente, vai fazer o certo, vai andar corretamente na presença de Deus. Amém? Mais um pouquinho sobre arrependimento. Lucas no capítulo 13 diz assim, não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Queridos, nos nossos dias nós não vemos mais pregações sobre arrepender do mau caminho, sobre arrepender de coisas erradas que andam fazendo. Você não vê mais esse tipo de pregação. As pregações hoje é o receba aí, chacoalha o irmão do lado aí, até os dentes cair da boca. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso dentro da igreja. É oba-oba, é o balança o irmão, pula aí, abraça o irmão do lado. Não, você veio aqui hoje, você vai receber, você vai levar. Não tem mais palavra de arrependimento. O Senhor fala assim, se todos vós não se arrepender de igual modo, vocês vão perecer. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos nos arrepender a cada dia dos nossos erros, das nossas falhas, pois somos falhos e somos pecadores. Precisamos nos arrepender sempre, voltar para Jesus. Esse momento de pandemia é o momento que a igreja precisa estar nisso aqui, enquadrada aqui, se arrependendo todo o tempo. Muitas coisas vão mudar dentro do cristianismo com essa pandemia que está acontecendo agora. Enquanto muitas pessoas se desviaram da presença do Senhor, outras continuaram de joelho no chão, oração, leitura da palavra. E esse arrependimento ele precisa vir de verdade dentro dos nossos corações. Eu tenho que olhar para mim todos os dias, o que será que eu preciso me arrepender, Senhor? E eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que encontrar isso. Não, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser uma filha melhor, eu preciso ser uma mãe melhor. Quantas atrocidades nós estamos vendo acontecendo. Um caso na mídia aí que choca, só da gente colocar na televisão a gente não dá nem para assistir. De uma mãe permitir que um monstro espanque uma criança até a morte. Gente, se nós não estivermos firmados nisso aqui, se nós não nos arrependermos, todos os dias nós vamos perecer. Amém? Quinto tópico. Uma pergunta que alguém pode fazer. O que eu posso fazer para ser salvo? Atos 16, 30, um verso muito conhecido. Atos 16, 30, 31. E levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de tua casa. Ou crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, diz algumas outras versões.
Esse trecho aqui, se você for ler o capítulo 16, nós vamos ver Paulo e Silas naquele momento na prisão, em que eles cantavam e oravam. De repente o alicerce se tremeu, a prisão foi aberta, porque a presença de Deus desceu ali naquele momento. A Bíblia diz que o carcereiro agora ficou atônito. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer? O que devemos fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Paulo então diz para eles, olha, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É com você aí nesse momento na tua casa agora que eu estou falando, você que me assiste. Em que você tem crido? Você tem feito essa pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez você não acredite. Se você não acredita, isso aqui não é para você. Tudo bem. Mas se você creia, isso aqui é para você. Creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquele momento, aquele homem não sabia o que fazer. E agora? Como que eu vou ser salvo? Por onde começar? São tantas objeções que muitas das vezes vêm na cabeça das pessoas. Alguns acreditam, outros não acreditam. A gente respeita. É você e Deus. Mas o fato é que você precisa acreditar em Jesus. Ter fé que Ele é o Salvador. Aí você pergunta, irmão, mas eu tenho aqui um santo, uma santa, eu oro para ele todos os dias, eu faço as minhas orações. Se você não tiver Jesus como teu único e exclusivo e eterno Salvador, você vai perecer. Respeito os irmãos católicos que tem aí o seu ídolo, a sua mediadora ou o seu mediador. Mas eu vou ler uma passagem para você, para que fique claro para o teu coração. Guarde isso. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Diz em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5. Irmão, eu posso orar, pedir para Maria me abençoar? Não, você não pode. Porque a Maria não tem esse poder. A Maria foi agraciada, foi a mãe do Senhor Jesus. Foi a bem-aventurada, mas a palavra é clara. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. O que é um mediador? Um que faz essa mediação entre o homem e Deus. Então se eu anulo Jesus, se eu coloco um mediador nesse meio entre eu e Deus, eu estou anulando Jesus. Nesse meio entre eu e Deus. Você consegue me entender? Será que eu fui claro? Eu tenho um mediador, que é Jesus, entre mim e Deus. Mas se eu coloco uma outra medianeira, um outro mediador, eu estou anulando Jesus nesse processo. E aí nós estamos completamente fora da visão. Irmão, eu oro para o santo fulano, para a santa fulana. Não, você precisa orar para Deus, para Jesus, porque é Ele que é o Salvador, Ele é que é o consumador da nossa fé. Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Creia nele somente. Converta-se a Jesus, a Deus. Volte o teu coração para as obras de Deus. Amém? 6º tópico. Estou terminando, só mais 1 minuto. Olha, vida eterna. Muitos não crêem na vida eterna. Diz que morreu, acabou. Né? Mas para nós que vivemos por fé e não por vista, nós acreditamos, biblicamente falando, que há um lugar reservado para nós. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceitá-lo como seu único e exclusivo eterno Salvador, e crê de todo o coração, olha só, vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus
isto é, Jesus, tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Louvado seja Deus! A vida eterna está em seu Filho, em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que a partir do momento que você abrir o teu coração para Jesus, Ele vai entrar e vai mudar a tua história. Ah, irmão, eu creio, mas as igrejas hoje em dia não dá para a gente ir, é muito pedição de dinheiro, vamos falar assim um português bem fácil de entender aqui. A teoria da prosperidade tomou conta das igrejas. Sim, mas ainda existe homens de Deus que usam a verdade bíblica para te ensinar. E você precisa crer no que a Bíblia diz. Eu estou te mostrando aqui o que a Bíblia diz. Eu não estou te falando aqui que você tem que abrir o teu coração para Deus e doar X valor que você vai saber. Não. Somente Jesus. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. A vida eterna que você procura está em Jesus. Isso mesmo, a vida eterna que você procura está em Jesus. Basta você aceitá-la como teu único, exclusivo e eterno Salvador. Basta você crer. Você já ouviu, você precisa crer de todo o teu coração. E esquecer as outras medianeiras, esquecer os outros medianeiros. Somente Jesus é o mediador entre você e Deus. Amém? Sétimo e último tópico aqui do nosso estudo de hoje. Eu espero que o Espírito Santo possa estar falando tremendamente aí ao teu coração. Batismo. O último é o batismo. Tínhamos que terminar aqui com o batismo, né? Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eita Jesus! Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Meu Deus, já vi muitas pessoas pregar sobre isso e muitos até confundem essa passagem quando diz que não, se você não for batizado, você vai para o inferno, você vai perecer. Não, Jesus disse para os discípulos, vão, né? E disse-lhes, Jesus dizendo, vão pelo mundo e pregue a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então toma cuidado naquilo que você tem crido. No que você está acreditando? No que você acredita? Eu respeito aí a tua fé, respeito aquilo que você acredita. Porém, você precisa tomar um certo cuidado no que você acredita. Jesus está dizendo aqui, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é preciso se batizar. Eu estou trazendo uma série de vídeos e em breve terá novidade aqui no canal sobre batismo. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com a palavra de Deus através desse canal. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado grandemente aí ao teu coração e que ele continue. Mas basta que você abra o teu coração e creia que Jesus é o único, suficiente e eterno e exclusivo e eterno Salvador da tua alma. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, em nome de Jesus.